Fala galera do canal do Medeiros, muito bom dia para você que está chegando nesta sexta-feira. Vamos falar de Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal do Medeiros, onde você pode se inscrever aqui no YouTube e ficar sabendo todos os dias das principais notícias do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Bom, eu queria conversar com vocês sobre um assunto que ontem eu estava apurando um pouco mais de notícias para saber realmente se era verdade, o que tinha acontecido e tudo mais. E hoje, eu trago um pouco mais de informações para vocês sobre o Thiago Almada, argentino, destaque, da seleção pré-olímpica da Argentina. Fez um grande pré-olímpico, é um jovem que está jogando na MLS, nos Estados Unidos, e que muito em breve vai estar na Europa. Essa safra argentina que parece que nunca acaba, jovens jogadores argentinos surgindo o tempo todo, e o Thiago Almada é mais um desses jogadores. Ele é do Atlanta, time da MLS, e o valor de mercado dele hoje já está em 27 milhões de euros. Ele tem apenas 22 anos e a posição dele é meia ofensivo. Mas aí você vai pensar assim, poxa, 27 milhões de euros? Botafogo, tá certo que o Botafogo pegou aí o Luiz Henrique por 20 milhões de euros. Então, a gente não duvida mais aí da capacidade do Botafogo de contratar jogadores caros assim. Mas será que o Almada estaria aí na alçada do Botafogo? Principalmente porque o Botafogo já pegou o Luiz Henrique? Bom, eu conversei ontem sobre essa questão do Almada e é verdade mesmo que o Botafogo se reuniu aí com o staff do jogador, para saber se o jogador estava afim de passar aqui pelo Brasil, fazer os mesmos moldes aí que o Luiz Henrique vai fazer, jogar um tempo aqui no Botafogo e depois partir aí para o Lyon, partir para a Europa, depois de passar aqui no Brasil. Mas, diferentemente do Luiz Henrique, o Almada não se interessa muito em passar neste momento aqui no futebol brasileiro. E por isso a negociação estagnou, a negociação não avançou neste momento, muito por conta mesmo do jogador. O jogador não tem esse interesse, ele quer ir direto para a Europa e oportunidade, sinceramente, não vai faltar. Principalmente depois desse pré-olímpico que ele fez pela Argentina, onde ele foi super destaque. 22 anos, tenho certeza que daqui a pouco ou ele vai direto para o Lyon, ou então aparece o Benfica, o Porto, algum clube europeu já tirando ele lá do Atlanta United, lá dos Estados Unidos. Então, a situação envolvendo o Almada é essa, cara. O Botafogo realmente foi tentar saber as condições, mas no final acabou não dando certo, porque realmente o jogador não tem interesse neste momento de jogar aqui no Brasil. Tá bom? Vamos então falar um pouquinho mais sobre meio campo, porque o Botafogo vai enviar a sua lista oficial de jogadores para pré-Libertadores. O Botafogo vai enfrentar o Aurora, equipe da Bolívia, lá em Cochabamba, logo na semana que vem, hein? Primeiro jogo na altitude, 2.500 metros de altitude. Primeiro jogo em Cochabamba, segundo jogo aqui no estádio Newton Santos. O Botafogo é super favorito para essa partida, mas tem que levar esse favoritismo para dentro de campo, principalmente quando a gente fala em altitude, cara? Altitude, esses clubes acabam levando bastante vantagem. Eu pude assistir alguns jogos do Aurora, realmente um time que tem muitas limitações e ainda acabou perdendo ainda o seu principal atacante, o Blanco, foi ele que fez o gol, inclusive, contra o Melgar. Perdeu também o seu zagueiro titular, cara. Então, assim, além da fragilidade do Aurora, o time perdeu seus principais jogadores e o treinador já está falando até em mudar o esquema tático, para tentar enfrentar o Botafogo, para ver se segura aí a equipe do Botafogo. Então, o Botafogo é muito favorito, precisa levar isso para dentro de campo, levar essa teoria, fazer isso virar a prática realmente. E para isso, o Botafogo vai precisar enfrentar a altitude, vai precisar jogar lá na Bolívia com muita tranquilidade, com muita sabedoria, e aí depois no estádio Newton Santos, na outra semana também, Botafogo tem que fazer o seu jogo, tem que
conseguir uma vitória tranquila, sem sustos, para passar para a terceira fase da Copa Libertadores, que seria aí contra o Águilas Douradas da Colômbia ou o Red Bull Bragantino. Aí sim seria um jogo realmente bem complicado, um jogo equilibrado entre Botafogo e Bragantino, para ver quem vai para a fase de grupos. Mas por que eu estou falando isso? Comecei falando de meia ofensivo, daqui a pouco comecei a falar de Libertadores, Aurora, porque a pré-Libertadores você precisa enviar a lista oficial dos jogadores que vão participar da pré-Libertadores. E o Gregory, né, foi o tema do meu vídeo anterior, o Gregory já vai estar inscrito na Libertadores. Só que a questão do meia ofensivo, o Botafogo provavelmente não vai ter tempo hábil, né, não vai conseguir ter tempo de inscrever esse jogador. O Botafogo quer trazer mais um meia ofensivo. Acabei de falar nesse vídeo aqui que o Almada não deu certo. Apurei a informação que inclusive o Fogonet já até postou no site deles dando crédito, muito obrigado pelos créditos do Fogonet lá, sobre os 4 nomes que estão aí à disposição do nosso querido John Textor, né, para ele escolher, né? O Botafogo tem aí 4 nomes para ver qual que o Botafogo vai avançar, mas isso tem muito pouco tempo, né? Vai fechar a lista da pré-Libertadores. Então o Botafogo vai avançar com o meio ofensivo, mas provavelmente ele só vai conseguir ser inscrito para a fase de grupos, caso o Botafogo passe aí do Aurora e depois do Bragantino ou o Águilas Douradas. Então o Botafogo deve ir para a pré-Libertadores com os reforços, né? Luiz Henrique, o Gregory agora, mas, por exemplo, não vai ter um meia além do Eduardo. Pelo menos para pré-Libertadores o Botafogo vai ter esse gap aí, né? Vai ter essa situação de não ter um reserva, não ter um jogador aí. Reserva não, né? De não ter um jogador ali para disputar a posição com o Eduardo, até porque o Eduardo já saiu aí dessa condição de titular absoluto, né? Ele precisa realmente voltar a ser aquele Eduardo que a gente viu no primeiro turno lá de 2023, para ele ter essa condição de novo de titular absoluto. Hoje eu acho que ele não tem. Eu acho que se o Botafogo contrata hoje um meia igual o Thiago Almada, por exemplo, o Eduardo realmente viraria um suplente, porque o Almada, por exemplo, está em grande fase. Então vamos ver quem vai ser esse nome aí desse meia ofensivo que o Botafogo vai trazer. 4 nomes estão na mesa, estão em sigilo ainda. Então vamos ver aí quem vai ser o escolhido para que o Botafogo consiga aí trazer esse jogador que, assim, vai agregar bastante. A gente já teve essa experiência no ano passado que o Eduardo, ele não aguenta uma temporada inteira, até por conta da idade, né? Um jogador que já está lá perto dos seus 35 anos. É um jogador que eu gosto, um jogador que eu acho bom de bola, mas que quando o físico começa a pesar, não tem jeito, né? Ele começa a ficar cansado realmente e não dá para aguentar 50, 60 jogos por ano. Então precisa o Botafogo realmente trazer um meia ofensivo para ser ali junto com o Eduardo 2 grandes jogadores nesse meio campo do Botafogo. A notícia boa o Botafogo sabe disso e o Botafogo está atrás desse jogador. A notícia ruim é que provavelmente a gente não vai ter esse meio ofensivo na pré-Libertadores, tá bom? Só para a fase de grupos, ok? É isso, gente. Boa sexta para vocês. A gente volta a qualquer momento com mais informações aqui no canal do Medeiros. Deixe seu like, comente bastante e aproveite para se inscrever no canal. Tchau, tchau.